Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos caminhar com Jesus? Meus queridos, hoje nosso tema é sobre maturidade. Então, nós juntos vamos entender o que é maturidade para Deus, como nós andamos em maturidade e qual o grande benefício da maturidade, o que nós iremos receber com a maturidade de Deus. E o nosso texto base hoje da nossa aula vai ser Romanos 8, do versículo 14 até o versículo 17. Então, abre aí na sua Bíblia em Romanos 8, a partir do versículo 14, que diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio da qual clamamos Abba, Pai. Aí o Abba pode se dizer assim, paizinho, uma expressão bem mais íntima. No versículo 16: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Então vamos lá, meus amigos. Se nós olharmos esse texto fala basicamente sobre maturidade. Mas você vai falar assim para mim, mas eu li o texto e não utiliza em nenhum momento a palavra maturidade. Porque aqui a maturidade está escondida, entre aspas. Escondida onde? Nas palavras em que o apóstolo Paulo utiliza para a definição de filhos. Por exemplo, meus amigos, meus queridos irmãos, no versículo 16, ele diz assim, ó: o próprio Espírito, que é o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E aqui, nessa palavra filhos de Deus, ele usa uma expressão que significa filhinhos, recém-nascidos do Senhor, filhinhos imaturos, como o meu filho de 6 meses de idade, um filhinho que não conhece de nada, que está começando a vida agora. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja e também vem para nós, dizendo assim que o Espírito Santo, ele entra em nós e ele confirma, ele traz um veredito, ele traz a verdade, traz para nós a certeza que agora nós fazemos parte da família de Deus. E por que ele usa a palavra adoção, o espírito de adoção? Porque aqui tem um contexto da própria época. Então, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja em Roma, né? Carta aos Romanos. Então, ele escreveu para a igreja que estava em Roma. E em Roma tinha um contexto da época que um filho poderia ser rejeitado. Então, se você tivesse um filho e você quisesse rejeitá-lo por algum motivo, vamos colocar, por exemplo, ele nasceu sem um membro, sem uma mão. Então você poderia rejeitar esse filho e esse filho não tinha mais parte com você, não fazia mais parte da sua família, não fazia mais parte da sua herança. E quando esse filho era rejeitado, ele iria para a adoção e ele poderia ser adotado por uma outra família. E uma vez desse filho adotado, ele nunca mais poderia ser rejeitado. Então, um filho de sangue poderia ser rejeitado, um filho adotivo jamais poderia ser rejeitado. E ele fazia parte da família, da herança daquele pai, daquela família. Então, o Espírito Santo está dizendo para nós que Deus nos adotou, Deus fez com que a gente fizesse parte da família dele e nunca mais nós andaremos sozinhos. Nunca mais nós estaremos rejeitados, porque Deus nos salvou, Deus nos adotou. Então, nesse contexto, ele utiliza a palavra filhinhos, recém-nascidos. Mas
se nós irmos lá no primeiro versículo, no versículo 14, que ele diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui, que são filhos de Deus, ele já não utiliza mais a palavra recém-nascidos, mas ele utiliza a palavra no grego que é huios, os filhos maduros de Deus, os filhos que andam segundo o Espírito de Deus. Então, maturidade para Deus não está a ver com idade. Você pode ter 15, 20 e 25 anos e você pode ser maduro diante de Deus. Como também você pode ter 50, 55, 60 e ser imaturo diante de Deus. Porque o que conta para o Senhor não é a idade. O que conta para Ele é se você obedece Ele. O que conta para que você seja maduro diante de Deus não é a maneira, entre aspas, como você se comporta, a maneira como você se veste, se você se veste como um homem de mais idade, se você fala como um homem ou uma mulher de mais idade. Mas o que importa para Deus é se você anda como um embaixador de Deus, se você anda ouvindo o seu espírito aonde você estiver, se no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, você é guiado pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos maduros do Senhor. Esses são aqueles cristãos que têm maturidade diante de Deus. E sabe o que é mais incrível? É que quando lá no final, no versículo 17, ele diz assim: então se nós somos filhos, os filhos que são guiados pelo Espírito, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Significa que nós temos uma herança. E sabe qual é essa herança? É Deus, meus amigos. É Deus. E aqui ele já está falando num contexto escatológico, que é no futuro, na glória. Nós receberemos a nossa recompensa. Assim como os levitas não receberam terra, mas receberam Deus, nós, cristãos, não receberemos terras, nós receberemos a nossa herança, que é Cristo, que é Deus, que é ser parte da família de Deus. Então essa é a minha oração para vocês hoje, meus irmãos. Que vocês sejam maduros diante de Deus, que vocês escutem o Espírito Santo, que vocês rejeitem o pecado, que vocês andem em santidade, que vocês andem segundo a palavra de Deus e vocês serão maduros, ruiós, filhos de Deus e receberão a recompensa de Deus. Cristo, o Pai, a presença. Isso é maturidade, irmãos. Quando vocês entenderem isso, vocês serão maduros. Nós não teremos terras, teremos Deus. Deus abençoe, continue amando a Jesus. Até a próxima aula.